Jornalista, atriz, professora e gestora cultural. Mestre em políticas públicas e formação humana, com foco na cultura. Integrou o Ministério da Cultura no Rio de Janeiro durante a gestão do Gilberto Gil. Atuou em diversas frentes como professora e pesquisadora. Participou de importantes companhias de teatro que foram referências. É curadora e idealizadora do ciclo de debates culturais e, no momento, ela desenvolve o ciclo Ato Criador. A convidada do perfil de hoje é a jornalista Ana Lúcia Pardo. Ana, obrigada pela presença, um prazer receber você aqui. Muito mais ainda, especialmente para falarmos de cultura no sentido mais real possível, né? Porque você é uma batalhadora em conteste, em abrir frentes, em estar na escuta da cultura, não é isso? Olha, eu queria agradecer, Rogério, assim, o programa Perfil, o teu trabalho, que tem muita ligação com teatro, né? Eu acho que são criadores como você, como outros, que fazem a gente existir, que esse ciclo existir, né? Eu digo que sem isso não haveria inquietação de por que reunir, inventar ciclos de debates, de mostras, de oficinas. Então, eu sou encantada com essa possibilidade dessa potência criadora humana. Então, a pergunta que nos atravessa nesses 10 anos é: o que estamos fazendo verdadeiramente com essa potência criadora, que só nós humanos temos? Para onde está nos levando? O que podemos inventar, transformar? E até hoje essa pergunta perpassa. Ainda não tem resposta. São muitas. Pois é. São muitas. E não vamos ter uma única resposta, né? Não. Teremos muitas possibilidades, né? Sim. Que eu acho que é a ideia, né? Sim. Provavelmente. Sim. Além de jornalista, você também é atriz. Quem chegou primeiro, a jornalista ou a atriz? Desde pequena, sou apaixonada pelo teatro. Sem assistir teatro, eu acho que a possibilidade de se metamorfosear, de reinventar outras histórias para além da vida cotidiana, daquilo que está estabelecido, de pagar conta, levantar conta, é poder sair da caixa, poder sair, né? Isso me encantava. Mas, enfim, acabei me tornando jornalista, mas em algum momento eu rompi com tudo, mandei uma carta para a família e disse: estou indo fazer, com todos os riscos que isso empreende, fazer o que eu amo, que é o teatro, e vim para o Rio de Janeiro. Você você é gaúcha e aí Sim. Você veio para o Rio por conta do teatro? Antes do Sul, eu fui muito pequena para o Amazonas, do extremo Sul, fiquei muitos anos lá, e foi um aprendizado, foi onde comecei a fazer teatro. De forma amadora, experimentando, olhando, observando, mas sempre, como lá não tinha escola, não era um grupo, enfim, na época, né, eu fazia o jornalismo paralelamente, fiz universidade, fui âncora de E atuou, inclusive, durante muito tempo. Sim. E você é uma jornalista premiada, vamos dizer isso aqui que é importante, Sim. É bacana, mas de certa forma o teatro te pegou mesmo, né? Sim. Assim, você Sim. quis se dedicar e quis aprender, quis sair do mundo amador. Sim. E o Rio de Janeiro foi essa reinvenção, essa mudança. Você escolheu o Rio ciclo. por quê? Porque o Rio de Janeiro é uma capital cultural, ele respira a cultural em todo, desde a sua arquitetura, a sua geografia, que é diversa, que é montanha, que é arte, o seu clima, a cultura da rua, é muito forte o Rio de Janeiro. Essa teatralidade da rua me encanta, esse andarilho, essa coisa que perpassa em todos os lugares, você vê o Rio de Janeiro respirando cultura. Aqui você atuou em algumas companhias super importantes, referenciais, como eu falei, que são Ensaio Aberto, Os Privilegiados, você teve umas passagens por aí. O que de mais interessante teve para você como atriz essa passagem, esse encontro com essas companhias? Acho que com o Luiz Fernando Lobo, da companhia Ensaio Aberto, foi um encontro com Bertolt Brecht, que eu me identifico muito com Brecht, pela questão de um teatro revolucionário, um teatro que muda a relação palco-plateia, estabelece leva o espectador a ser um cidadão crítico que transforma o mundo e não uma visão de eu me apresento e represento para alguém que assiste. Então isso me encanta em Brecht. E a companhia Ensaio Aberto com Luiz Fernando me trouxe essa possibilidade de exercitar os espetáculos de Brecht, o pensamento e tal. E com Abu Janra, um grande mestre. Eu acho que é um bruxo, verdadeiramente um provocador. Então, realmente eu aprendi muito com Abu Janra, não só sobre teatro, sobre a vida. Então, é inesquecível. A gente fez um tributo, quando ele faleceu, um tributo para Abu, no Teatro do Cine, no Rio de Janeiro.
Foi inesquecível. Merecido, né? Sim, merecido. Porque Abujamra realmente, nas artes cênicas, ele é uma referência. É. Todo mundo que é de melhor passou pelo Abujamra e gostava dele, gostava, né, da maneira como ele lidava com o teatro, enfim, sim, com essa referência, né? Eu acho que até com essa transposição, como você disse, do palco plateia, que parte até para uma investigação, para um novo olhar, para uma outra situação, coloca o teatro numa outra situação. E o ator, provavelmente, né? Sim, o Abujamra era um brechtiano. Ele fazia isso, essa provocação. Nunca o espetáculo estava totalmente pronto. A cada dia em cena, Abujamra transformava, provocava. Tanto que ele inventou o programa chamado Provocações. Porque que foi maravilhoso. Que ele dedicou para mim um programa quase inteiro. Eu fiquei extremamente, nossa, encantada. Então é um grande mestre na minha vida que fez Alto da Compadecida, fizemos Louca Turbulência, fizemos do Pirandello Essa Noite Se Improvisa, não sei se maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, eu pude vivenciar realmente o teatro na profundidade com a boca. E isso para a vida mudou o que para Ana? Eu acho que o tempo todo estou buscando essa força da teatralidade. Para além de buscar no teatro representar papéis, ocupar a cena, isso por si só já é maravilhoso, essa metamorfosear, né? Mas descobrir as teatralidades do indivíduo comum. Sabe, é uma teatralidade que às vezes o indivíduo não tem consciência que ele tem. E ele faz, ele dança, ele se transforma, ele inventa, ele conta histórias. Isso me encanta. Isso me deixa, assim, profundamente encantada com isso. Então, Abujamra, eu acho que me fez também ampliar esse olhar, esse leque. E eu acho que o ciclo vem nessa direção. Meu trabalho com a população de rua, com a situação de rua, com meninos em situação de rua, todo dentro do Ministério, todo perpassa a busca pelas teatralidades. Que é realmente, como a gente diz, é a arte que salva, né? A arte é salvadora, né? Ela tem a capacidade de transformar, né? Você também atuou como professora de artes cênicas, né? Você trabalhou como professora, eu dou como aula pesquisadora ainda, né? Sim. E é uma pesquisadora nata, né? Isso é por excelência, né, Ana? Não deixa de ser não deixa hora nenhuma de ser. Como é que você analisa, como é que você vê o teatro hoje? As pessoas que estão buscando estudar teatro, buscando essa formação. Eu dou aula na pós, né, da Cândido Mendes, iniciação das artes cênicas, e eu sempre acho que hoje a gente está trabalhando muito com a arte, a cena contemporânea, ela tem sido híbrida, né, seja pelo mundo virtual, né, pelas as novas tecnologias, que leva esse espectador, enfim, criador, a misturar, né, a acessar diferentes mecanismos, diferentes ferramentas. Então isso teve um impacto muito grande, teve um ciclo que nós dedicamos todo a isso, que nós chamamos de interagir, na rua, na rede, na cena contemporânea, em que ali a gente vê o transmídia, a gente vê muitos elementos de imagem numa peça, elementos circenses, porque a arte cênica, né, o teatro, ele já trabalha com todas as linguagens, né, na cenografia, no figurino, na música, ele já tem por si só, ele já traz essa riqueza. Agora, então, com este híbrido, essa colagem, essa bricolagem, isso é ampliado ainda mais. Essa possibilidade de você agregar diferentes linguagens, de você transitar, sabe, utilizar diferentes leituras. Essa questão da tecnologia, você acha que ela contribui de forma significativa para o mundo cênico e para o ator? O ator se enriquece com isso? É possível agregar? Eu acho que as tecnologias, por exemplo, eu como curadora ou como atriz, elas são importantes ferramentas de pesquisa, de acessos, mas tem que ter um filtro. Como que você acessa? Porque é um mundo. Você pode entrar em museus, você pode entrar em espetáculos, você pode ler rapidamente, acessar imagens, pesquisas, em tempo real, né, em universos que antes implicariam grandes distâncias, enfim. Mas você tem que fazer um filtro disso. E é uma arte, o teatro, as artes cênicas são artes extremamente que exigem o presencial. A arte do encontro, como diz a Reine Muschini, Teatro Soleil, é a arte da urgência. Só temos esta noite para nos encontrar, para nos comunicar. Será que vai... Mesmo que o espetáculo continue, que passe 3 meses em cartaz, que ele fique em temporada, mas é outro público, é outra coisa, amanhã será um outro dia, seremos diferentes. Nós só temos este momento. Será que essa comunicação vai acontecer?
Então é uma arte da urgência, do efêmero, do encontro. Eu acho que as tecnologias elas podem somar nessa pesquisa, elas podem somar para convocar, para circular, para trazer esses elementos para a cena, talvez, mas jamais, como disse Denise Stoklos no Ciclo Ato Criador ano passado, disse assim, talvez chegue algum momento em que essa arte do presencial chegará a um limite maior ainda da urgência em tempos virtuais. Que diz, eu preciso deste encontro, dessa troca, desse olhar, que só a gente estando... Só o humano. Só é possível com o humano, né? Sim. É por isso o teatro, eu acho que é a arte que mais parece com a gente, né? A arte da urgência, do encontro, da troca, da comunicação. E onde a gente se vê, né? Onde a gente mais se encontra, né? Porque no teatro você repete a vida, é a drama, é a comédia, você repete, né? O teatro contemporâneo usa muitas linguagens. Às vezes você vai assistir uma peça, você tem vídeos, você tem sons diferenciados, além da trilha sonora, você tem efeitos, você tem muitas coisas. Há quem diga que isso mais prejudica do que não, que isso polui. O que você pensa sobre isso? Eu acho que utilizar esses elementos cênicos depende muito de que partitura cênica o encenador e todo o seu grupo, todo o dramaturgo, enfim, essa construção que é coletiva, se ela empreende, se essa proposta cênica pede isso, aí eu acho que tem uma riqueza, tem um porquê de você utilizar esses elementos. Se não, eu vou dar dois exemplos dos quais um é um grande encenador para nós, é uma referência, que é Peter Brook. Ele disse no início do meu trabalho, eu fiz A Tempestade, eu enchi de elementos, eu precisava daquilo, e depois fui percebendo que eu precisava chegar no essencial. Eu precisei chegar talvez a esse excesso de coisas no palco, mas em algum momento eu precisei eliminar tudo isso, e a gente vê depois Hamlet, que é um tapete, um músico em cena, o Hamlet, os atores. E o outro exemplo nosso brasileiro, que está nesse livro da Teatralidade do Humano, que é Júlio Adrião fazendo A Descoberta das Américas. Maravilhoso. Sozinho, um exemplo ímpar. O que é aquilo? Em que você vê todos os elementos, todas aquelas histórias, você vê os índios, você vê tudo que ele está... Porque o teatro tem isso, ele te leva para embarcar nessa imaginação desse outro universo extracotidiano. E ali, neste caso, a Descoberta das Américas, não precisou de mais nada a não ser aquele ator. Juca de Oliveira fazendo Rei Lear. O que é aquilo? Sim. Vozes, sons, personagens. Você vê todo mundo. Tudo isso. Rei Lear sozinho, sentado numa cadeira. Então você entra Porque você sabe que os mais puristas defendem a ideia de que o teatro é a palavra. E você precisa se ater à palavra. Que todo o entorno não chegaria a ser, vamos dizer... Pode agregar contra e não a favor. Por isso que eu te perguntei isso, porque você trabalha pensando o teatro, né? A tua função maior é pensar essas possibilidades. Sim, mas acho que a palavra, essa dramaturgia, ela acaba entrando ou na música ou numa imagem, não necessariamente essa palavra falada. Sim. Essa palavra, não é? Eu acho que é isso. Concordo. Sim, por um lado, tá o Júlio Adrião, que é maravilhoso, e é ele e a palavra, ok? E o corpo. O corpo dele é um trabalho... com uma peça de Dario Fo, então... Perfeito. Já é peculiar. Sim. Nossa, maravilhoso. Mas, numa outro espetáculo que tem esses mecanismos todos, não está diminuído, muito pelo contrário. Essa palavra está ali. Ela está na música, ela está nas imagens, ela está nas tecnologias, mas aí se isso faz sentido, e não para ser... para compor. Não como efeitos, não, esse hoje, no contemporâneo, eu tenho que utilizar isto porque vou atrair ou preciso, né? E aí fica perfumaria, e fica secundário, fica... Vazio, né? Perde vazio, o sentido. Perde né? o sentido. Inclusive, a ideia do teatro contemporâneo, há muita gente questionando a ideia de que, porque é contemporâneo, o ideal é que você compreenda, mas não compreenda tudo, encontre, mas não encontre. Essa dicotomia. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, mas no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto com mais perfil para você. Não sai daí não, que é rapidinho, tá?